Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Marcos Sigvald, é o pessoal do internato. A ideia, nós trocamos uma ideia sobre hérnia da parede abdominal e apresentação na urgência, ou seja, vamos conversar um pouquinho sobre hérnia e principalmente dando ênfase aqui, obviamente, em estruturação da hérnia e as questões de encarceramento e estrangulamento de hérnias de parede abdominal. Ok? É claro que isso aqui é uma pré-aula, portanto, são apenas dados de informação para que nós possamos discutir em aula essas questões no decorrer da semana, ok? Também preparei 5 questões no questionário do Google para que vocês possam responder, depois eu passo o link e nós também podemos utilizar essas questões na discussão na sequência, ok? Então vamos lá. Esses são os primeiros pontos que nós vamos observar aqui, é a anatomia, que é fundamental, principalmente da região inguinal e da região da parede abdominal, conceito de hérnia e os conceitos enraizados das suas complicações, ou seja, conceito de encarceramento e estrangulamento de hérnia, o diagnóstico, a base do diagnóstico, né, e quais as possibilidades que nós temos terapêuticas hoje em relação à reconstituição da parede abdominal nesses casos, ok? Em relação à anatomia, o que nós podemos observar aqui, relembrando a anatomia, são os músculos anterolaterais do abdômen, ou seja, o reto abdominal, que é um músculo comprido, ocupando toda a região anterior do abdômen, com os intervalos feitos pelas intersecções tendíneas, o músculo oblíquo externo, como o próprio nome diz, o mais externo da região lateral, com fibras mão no bolso, ou seja, fibras que vêm da região superior para a região inferior, de forma oblíqua, terminando aqui na aponeurose do oblíquo externo, que vai ficar sobre a região abdominal, formando então a aponeurose anterior do reto abdominal. Nós temos também, num plano um pouco mais profundo do lado de cá, do lado esquerdo da tela, o oblíquo interno, com fibras justamente opostas ao oblíquo externo, e mais profundamente o músculo transverso, com fibras notoriamente transversais, formando então 3 músculos da parede abdominal lateral. Bem importante o oblíquo externo, porque ele vai formar aqui embaixo o teto do canal inguinal, como veremos na sequência. A região inguinal ela é definida como a área de transição entre o abdômen e a coxa, ou seja, o final do abdômen e o início da coxa. O ligamento inguinal é que faz essa transição. O canal inguinal é por onde transita o funículo espermático no homem e o ligamento redondo na mulher. É um espaço, então, em forma de meia-lua, constituído por vários, 6 limites, como a gente vai ver na sequência. Aqui uma imagem do canal inguinal, se vocês observarem o funículo espermático aqui, que contém o conduto deferente no homem, o ducto deferente, e na mulher o ligamento redondo, que vai até o útero. Aqui é a região inguinal propriamente dita, com o ânulo inguinal profundo, o ânulo inguinal superficial mais ínfero medialmente. E nós podemos observar os limites aqui já. O ligamento inguinal, limite lateral, o limite medial, que é o tendão conjunto, que é a formação do oblíquo interno com o transverso. O oblíquo externo ele serve tanto de limite superior quanto de limite anterior, uma vez que ele recobre o canal. O limite posterior é a fáscia transversalis, que é justamente colocada aqui e serve como um reparo anatômico importante no quesito de manutenção da região inguinal. Ok? Aqui mais uma imagem mostrando o ânulo inguinal profundo, o ânulo inguinal superficial. Notem nessa figura aqui ao lado como isso é importante do ponto de vista diagnóstico, no momento do exame, principalmente no homem, uma vez que no homem com a bolsa escrotal é possível introduzir o dedo no canal inguinal superficial e a manobra de Valsalva sentir então a protrusão da alça intestinal na ponta do dedo, no caso de uma hérnia indireta, ou na lateral do dedo, no caso de uma hérnia inguinal direta que vem medialmente ao ânulo inguinal superficial. Ok? Aqui uma imagem destacando o ânulo inguinal profundo, o ânulo inguinal superficial, com o funículo espermático entre eles. E aqui imagem importante do triângulo de Hesselbach, que é o local onde surgem as hérnias inguinais diretas, ou seja, a área de fraqueza. Reparem que o canal inguinal se encontra aqui, lateralmente aos vasos epigástricos inferiores, enquanto que a área de fraqueza, ou seja, o trígono ou triângulo de Hesselbach, fica então medial aos vasos epigástricos inferiores. Notem que os vasos formam o limite superior do trígono, o reto abdominal forma o limite medial e o ligamento inguinal o limite lateral desse trígono.
Aqui uma imagem do lado esquerdo do indivíduo, mostrando o trígono de Hasselbalch, e abaixo aqui a área de fraqueza, abaixo do ligamento inguinal, medial aos vasos femorais, que mostra a região onde se surgem as hérnias femorais, que muitas vezes tem um diagnóstico um pouco mais difícil de diferenciar das hérnias inguinais. De qualquer maneira, o conceito de hérnia abdominal a gente pode conferir como uma protrusão de um órgão ou víscera através de um orifício ou defeito na parede abdominal, no caso das hérnias, obviamente, de parede, de causa seja congênita ou adquirida, dependendo da situação. Outras definições, no caso de hérnias primárias, são aquelas que se apresentam pela primeira vez. Hérnias recidivadas ocorrem naqueles pacientes que já se submeteram à intervenção prévia. Hérnia redutível é aquela cujo conteúdo pode ser espontaneamente ou num exame físico reconduzido à cavidade abdominal. As hérnias encarceradas são aquelas cujo conteúdo não são possíveis de serem reduzidos e, consequentemente, a esse notório encarceramento. E as hérnias estranguladas são aquelas onde ocorre o encarceramento, mas também se soma a isso a isquemia da alça com eventual necrose, ou seja, com comprometimento vascular já do conteúdo da hérnia. Aqui uma imagem de uma hérnia femoral abaixo do ligamento inguinal, como vocês podem observar, com conteúdo intestinal. O diagnóstico ele se baseia fundamentalmente na clínica. Então, a hérnia abdominal ela é de diagnóstico clínico. Entretanto, nem sempre é fácil você fazer esse diagnóstico. Mais fácil nos casos de urgência, nos casos de encarceramento e estrangulamento. Mas é importante que o médico veja o paciente, examine de forma correta o paciente, e isso ajuda bastante. Senão, exames de imagem podem ser bastante importantes nesse quesito, como uma ecografia de parede abdominal, uma tomografia computadorizada, podem ajudar também nesse processo. E o tratamento, a escolha da técnica, ela principalmente vai se basear em fazer de forma aberta ou videoassistida, ou seja, de forma convencional ou com o auxílio da laparoscopia. Entretanto, nos casos de opção da cirurgia, pode-se não usar tela, como cirurgias tipo McVeigh, Bassini e outras, ou Liechtenstein, que é utilizando a tela de fixação para evitar, ou isso diminui consequentemente a recidiva. Okay? A vídeo assistida tem suas vantagens e suas indicações mais evidentes, e aí, claro, é necessário que nós possamos discutir isso na aula de uma forma um pouco mais adequada. As complicações eu coloco aqui para vocês darem uma olhada e também para que possamos discutir as suas incidências no pós-operatório desses pacientes, ok? Um abraço a todos e vejo-os na aula na semana que vem.